Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril, e estamos dando início a mais uma live do perfil Inspirar-se, um perfil para professor em que você encontra inspirações para sua aula. Esse perfil é meu e do professor Douglas. É um perfil que a gente criou para esse diálogo que nós estamos realizando agora. É um perfil para que você mande suas sugestões, compartilhe suas aulas e que a gente tenha uma comunidade de professores dividindo experiências. Olá, Douglas. Tudo bem? Boa tarde, Paula. Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui iniciando então um Maravilha. encontro para a gente conversar sobre educação, sobre sala de aula, não é? Exatamente. O nosso primeiro encontro foi muito interessante. Nós recebemos muitos retornos, né? Seria importante a gente daqui a pouco falar um pouco disso. E eu estou mega feliz da gente continuar o projeto, né? Porque os professores estão criando muitos projetos e eu acho o maior desafio a gente dar sequência nos projetos, né? Que a gente está criando agora. E muito obrigado pela parceria nesse Ah, segundo encontro, viu? agora é a hora mesmo de todas as parcerias acontecerem, né, Douglas? Seria muito bom que cada um de nós entrasse agora e desse uma solução para tudo aquilo que estamos enfrentando, né? Acho que o momento, É o momento verdade. do diálogo é o momento da partilha de experiências, da partilha de angústias. Eu estou na sala de aula online todos os dias, estou preparando atividades. Eu sei que você também está nessa, né? A gente está criando, está produzindo como nunca. Então, acho que é o momento da gente conversar e ter esse encontro para falar sobre isso tudo que está acontecendo com a gente, né? No domingo nós tivemos presenças ilustres no nosso primeiro encontro, né? Nós recebemos a Diane Zumpano, a Mércia, o Walter Maestro, que com maestria falou sobre a educação para jovens e adolescentes, que eu acho que é um grande nó, né? Recebemos o David Moraes, que é aquele professor humorista riquíssimo, né? De muita bagagem para a gente conversar. E a gente também deu muitas ideias, né, Douglas? Você sabe que eu recebi um WhatsApp essa semana de uma professora que usou uma Hum. live na aula, graças a uma ideia. Ah, fez com os alunos? Ela Fizeram com os alunos? fez uma live com alunos para discutir literatura e me mandou o áudio dizendo: Olha, eu fiz a aula graças à ideia de vocês. Então, acho que é isso que a gente se propõe a Maravilha. fazer, né? Inspirar os Hum, professores e nos inspirar, porque afinal de contas, nós também precisamos ser alimentados diariamente para as aulas e tudo mais, né? verdade. Inclusive, Paula, eu recebi alguns alunos me mandando mensagem também, falando assim: você tem que dar vez e voz para nós. Ah, Nós queremos falar o que a gente está vivendo agora. então Sabia? a gente E aí a gente está planejando agora, Paula, de buscar alunos para trazer para o Inspirar-se e fazer uma live focada neles, né? sabe que Para escutar o que esses alunos têm para nos dizer. eu vou ter que agradecer e falar o nome de um aluno, mas você viu que teve um aluno na nossa última live que disse: Eu não tenho pergunta, não, é só para dizer que eu estou com saudades da dona Paula. Eu Foi meu vi. amigo Lucas Fortes, aluno que a gente vai guardando na memória, né? Só que É aí, verdade. Douglas, a gente tem uma questão muito séria, né? A escola sempre esteve aberta às formações, às discussões, mas eu acho que a quarentena e esse isolamento social, ele trouxe a oportunidade de a gente se abrir mais para o diálogo, né? Uma vez que está todo mundo buscando resolver, buscando dar conta de tudo isso que está acontecendo, eu acho que as escolas estão se abrindo mais. Eu nunca vi tanto professor participando, criando lives, o que é uma coisa muito legal, né? Eu Legal. nunca vi professores criando grupos de WhatsApp para discussão em sala de aula, né? Fazendo listas de transmissão. Você sabe que o projeto Nave no Rio de Janeiro, eles propõem com os alunos um diálogo por WhatsApp. Então, em determinado dia, em determinado horário, os professores usam o WhatsApp por meio de lista de transmissão, que eu não sabia o que era, tive que pesquisar, procurar, Legal, Paula. e criei uma lista de transmissão esses dias com alunos de um instituto chamado Bússola, onde eu trabalho, e tem sido muito legal. Uma vez por semana eu posto
um texto e os meninos vão me respondendo com comentários do texto, da leitura que eles fizeram. E essa ideia eu tirei do Projeto Nave. Então, é o momento de os professores partilharem essas ideias, né, para que eles possam se sentir mais seguros na lida diária que é a sala de aula hoje, né? Inclusive, Paulo, você sabe que nesse momento a gente acerta e erra porque está todo mundo experimentando muitas coisas, né? Eu experimentei o Zoom, que é um programa que muita gente está usando, né? Porque ele é muito fácil de ser usado. Você cria um link, encaminha, tal, as pessoas acessam de uma maneira muito fácil, dá para colocar várias pessoas na conversa. Porém, nessa última semana, depois da nossa live de domingo, eu recebi muitas mensagens das pessoas falando que esse aplicativo está sendo muito atacado por hackers e a segurança dele é muito frágil, né? Então, eu sugeri que fizessem no domingo algumas lives usando, algumas videoconferências usando o Zoom, e eu vou fazer aqui só uma pequena observação, né? Eu acho que é importante a gente retomar, então, já que está sendo tendo essa insegurança nas informações, buscar outras ferramentas que fazem isso, né? Então, o WhatsApp, igual a gente acabou de fazer com 3, 4 pessoas da fazer, mas também tem o Hangouts, tem o Google Meets para quem faz Google Sala de Aula, né? Que agora dá para o Classroom, dá para você colocar turmas ali e fazer essas vídeos. O importante é manter a comunicação com os estudantes e, se possível, pelo menos uma vez por semana, para essas escolas que às vezes não têm tantos recursos, ferramentas, né, digitais, tentar conectar o professor com os estudantes pelo menos uma vez na semana já é um bom começo. No domingo, nós comentamos dos professores que, em determinados dias da semana, precisam postar atividades. E que há, inclusive, uma pesquisa, você trouxe esse dado, de que em determinados dias a internet explode com busca de fichas e tudo mais. Uma coisa importante, assim, não há problemas em fazer fichas. Uma questão muito importante, eu lembrei muito de você essa semana, quando eu tive que postar uma ficha, e eu fui buscar nas minhas memórias, né, nas minhas pastas antigas, fichas que eu tinha preparadas. Só que há alguns anos, as minhas fichas elas eram muito pautadas nos conteúdos, né? Sim. E o que acaba acontecendo? Eu preciso ter um olhar mais crítico para elas hoje e determinar que tipo de ficha que eu vou disparar para os meus alunos. Qual é o meu objetivo? O que eu pretendo com aquela ficha? Porque será ela que vai encaminhar o processo de aprendizagem do meu aluno nesse período de distanciamento físico, né? E, Paula, aí que está um grande lance agora, que é escolher estratégias metodológicas que vão chegar até o estudante. Essa estratégia, ela tem que ir com clareza. Então, vou te contar um caso que aconteceu agora à tarde. Eu ouvi algumas discussões de escolas, né? Eu estava participando de alguns vídeos, e muitas mães reclamando, muitas famílias reclamando, e professores reclamando, e alunos reclamando, porque receberam muitas fichas para fazer durante a semana. Mãe falando que o filho virou youtuber da noite para o dia, que está fazendo 20, 30 vídeos, e aí ela questionou assim, mas cadê o retorno? Olha só, a gente acabou de ouvir isso. E aí vem os critérios de avaliação desses monte de metodologia que está sendo proposta, de fichas, de vídeos, de lives. Como é que avalia isso, né? Olha que interessante. Uma coisa que é importante o professor ter em mente ao fazer a ficha... Desculpa. Ao elaborar a ficha, ele precisa pensar em que habilidades ele quer desenvolver. Então, vamos pensar numa habilidade muito simples da BNCC, do campo de atuação literário, artístico literário. A primeira habilidade é compartilhar leituras literárias. Então, se eu penso que eu vou preparar uma ficha que tem por trás dela o objetivo de compartilhamento dessa experiência literária, que tipo de atividade eu vou propor e qual vai ser o final dessa ficha, para aí sim eu entrar com a minha avaliação. Né? A avaliação, ela inicia, assim, é claro que a nossa cultura fala dessa avaliação no final, mas quando eu penso em avaliação, eu tenho que começar o meu planejamento pensando na minha avaliação. Né? Eu começo a minha ideia do que eu quero fazer já pensando no que eu quero avaliar.
E se isso fica claro para todos os envolvidos da educação, né, Douglas, a gente já tem um ganho muito grande. Então, o aluno pode continuar em casa, fazendo a ficha que eu encaminhei, determinando um horário via WhatsApp. Vamos para a minha escola, onde eu trabalho, existe uma ferramenta de aulas online. A gente consegue garantir a aula online diariamente. Mas e as escolas menores que, por exemplo, não puderam fazer isso? Eu posso disparar uma ficha, por exemplo, de compartilhamento de leitura. Exato. Né? Eu parto da habilidade da BNCC e aí, no final, eu crio uma lista de transmissão no WhatsApp e esse aluno me manda, pela lista de transmissão, a tertúlia que ele fez, né? A leitura crítica que ele fez. Você sabe que eu vou te contar uma experiência. Eu montei com uma professora, Andréa Justino, eu já vi que ela está por aqui. Eu fiz uma palestra determinada vez, conheci a Andréa, desde então nós somos amigas de Instagram, de Facebook, e ela postou, no Instagram particular dela, ela postou ela lendo um trecho do livro Morro dos Ventos Vivantes. E aí eu a convidei, falei, Andréa, vamos fazer isso com os alunos? Olha, essa é a habilidade da BNCC, ele precisa compartilhar a leitura. Então, nós vamos pedir para os nossos alunos, eu peço para os meus, você pede para os seus, para eles escolherem um trecho que possa ser lido em menos de 1 minuto para a gente postar no Instagram e a gente cria um perfil de literatura. Eu pedi para os alunos, Douglas, apenas lerem o trecho escolhido. E essa semana eu estou recebendo esses vídeos com eles lendo o texto. Eles não aparecem, até por uma questão legal de imagem e tudo mais. Só que eu tive aluno que escreveu assim, eu não consigo só ler, eu preciso comentar. Eu preciso entender porque que é a parte que eu além. Então, veja, eles vão além. A habilidade que eu queria era de compartilhamento, mas eles deram um passo a mais, e isso é muito legal, né? A gente precisa entender que avaliar vai além daquilo que a gente, às vezes, planejou, porque a gente precisa planejar essa avaliação também, de acordo com a atividade que a gente está criando, né? E ela tem que ser qualitativa, né? Você tem que conseguir olhar para essa habilidade que você deseja e olhar a qualidade que ela está sendo desenvolvida nessas tarefas, atividades que está sendo pedida nas fichas. Então, você fez uma proposta, essa proposta muito bacana, os alunos vão lá buscar atender aquele teu objetivo e a habilidade que você está propondo, né? E aí, qual a qualidade da entrega disso? Exatamente. Então, porque não é só cumprir tabela, né? Ele tem que também mostrar que a habilidade ela está em desenvolvimento e vai além. Exato. Né? Por isso que é importante esses critérios estarem bem determinados com clareza para todos. Numa questão que é fundamental, e hoje a gente tem um convidado, né? Doutor em avaliação, para falar com a gente sobre isso, né? Você falou quais são os critérios. Então, veja, o meu critério tinha a ver com a habilidade da BNCC que eu selecionei. Né? Eu preparei as rubricas de avaliação, que é uma questão que a gente precisa trazer para a discussão com o professor. Eu trabalho numa escola onde a minha coordenadora maravilhosa, Ana Paula Chinelato, estou convencendo a participar de uma live com a gente. Ela trabalha com grades de correção em aulas de produção de texto, mas a gente traz essas grades de correção como rubricas para toda a aula. Então, assim, uma vez que eu planejei fazer uma atividade de compartilhamento de leitura, quais são os critérios que eu vou avaliar? E aí, Douglas, isso impacta na visão que o professor tem do que é avaliação, do que ele entende por avaliação, de quando avaliar, como avaliar, o que avaliar. E hoje, né, na situação que a gente está vivendo, isso é ainda muito mais inquietante, né? E quando a gente está no presencial, né, às vezes a gente está em palestras e tudo mais, aí a gente pergunta, o que é avaliar? Ah, minha prova. Né? Eles levam sempre para minha prova. E aí, a prova, às vezes, é sinônimo de avaliação. Aí depois, nas teorias, está escrito assim, a avaliação é contínua. Aí você vai perguntar, contínua como? Durante a prova... Eu me lembro que eu trabalhei numa escola que era assim, a avaliação contínua, tinha uma por semana, prova. Bem contínua. Continuamente você tem prova para fazer. Né? E aí, muito provavelmente, nosso convidado, e você já vai comentar, que para essa avaliação ser contínua, a gente tem que buscar uma formação integral. Exato. Não é verdade? Porque para a gente olhar o tempo todo para esse aluno, é o que a BNCC vem propondo, né? Olha, hoje eu tive uma aula
eu entrei na aula da minha amiga de produção de texto, lá nós dividimos, e eu dou aula de língua portuguesa, ela dá aula de produção de texto. E ela estava trabalhando com resumo. E eu entrei na aula dela e a gente foi conversando. E uma coisa legal, Douglas, é assim, um aluno perguntou para ela se de acordo era verbo. E aí eu escrevi no chat de conversa, eu falei, opa, olha a aula de português, o que que eu falo sobre verbo? Você consegue conjugar no passado e no futuro? Então, amanhã eu estarei de acordo, hoje eu estou de acordo mudou no tempo? Aí um menino tira o microfone e fala, não foi assim que ela ensinou, não. Só que eu... E eu que tinha dito isso. E aí eu falei, opa! Então, veja, é no diálogo, é no coletivo, é no meio é na hora de precisar usar que o aluno coloca aquilo que ele aprendeu. E se a gente não fizer aulas, se a gente não aprender, né, a desenvolver aulas com outras disciplinas, pensando nas habilidades que a gente quer ver, a escola vai ficar cada vez mais sem sentido para os nossos alunos, né, Douglas? É verdade. E aí, a avaliação, né? E aí, assim, para a gente chamar o nosso convidado, eu tenho a seguinte concepção que eu abordo muito nas escolas, que é o tripé da aprendizagem. Para a gente acompanhar essa aprendizagem, a gente precisa planejar, criar as metodologias de acordo com o planejamento, que é onde você está escrevendo ali as suas habilidades, que você vai alcançar com os alunos, as propostas que você vai fazer, e avaliar. E aí esse tripé, ele tem um círculo, né? Ele vai girar. Porque a gente planeja, pratica, avalia. Viu que deu certo ou deu errado, planeja de novo, pratica, avalia. Então, esse tripé da educação, na verdade, é o tripé da aprendizagem, na minha concepção, ele é muito importante a gente estar discutindo, né? Então, nós falamos um pouquinho no domingo da parte metodológica, como é que vai colocar esse aluno em ação. Esses alunos estão em casa agora, agindo de acordo com o nosso planejamento, que mudou da noite para o dia. E agora, como avalia? Então, vamos chamar o nosso amigo Volney, né, que vai partir agora para uma conversa sobre avaliação com o nosso público. Já estamos com 35 pessoas nos olhando. Muito obrigado Muito obrigada a todos. Né? Estou vendo aqui. Eu vou partir agora, porque eu tenho uma outra live para quem quiser acompanhar depois, às no Insta 7 da horas, Maestra Educação, sobre né, as às 19 competências horas. da BNCC. Vai ser Isso. um E aí, quem aulão. quiser sair dessa, partir para outra, aguardo vocês lá. Bom bate-papo, eu vou ficar acompanhando até o máximo que eu conseguir, viu? Tá Um certo. beijo para todos. Beijo. E Muito seja obrigada. bem-vindo, meu amigo. Lembrando que o nosso próximo a gente vai deixar perguntas no Instagram, no Face. Vão nos avisando quais os temas que vocês gostariam que a gente trouxesse para cá. Lembrando sempre que é um diálogo aberto de professor com professores, nós todos somos professores e estamos aqui refletindo sobre sala de aula, né? E já que o nome é Inspirar-se, são inspirações da sala de aula. E já vou começar divulgando, mas a partir de amanhã eu vou começar a lançar algumas propagandas também no Inspirar-se. Mas sábado, às 9 horas, eu vou estar aí no seu lugar, né, Paulo? Eu vou entrar livre e vou ficar aguardando professores, principalmente professores que querem falar sobre o atual momento, as angústias, e também professores que têm vergonha de falar na câmera. Sabe assim, de fazer live, de fazer vídeo. Então, aqueles professores que tiverem com vergonha e quiserem bater um papo comigo, às 9 horas da noite de sábado, eu vou entrar e eu não sei o que vai dar, tudo bem? Eu vou chamar sala de professores. Entra quem quiser e bate papo comigo e fala sobre o que está passando, vivenciando e tudo mais. Então, a partir de amanhã eu começo a divulgar, viu? Um beijo para vocês, boa conversa. E olha, bora falar de avaliação, que é o bom tema, né? Vocês já podem começar a enviar as suas perguntas, porque o nosso foco de discussão agora é uma questão que eu confesso que eu estou no meio do furacão vivendo. Como é que nós vamos garantir a avaliação dos nossos alunos neste período, neste momento em que eles estão distantes, não é? Como é que eu faço essa avaliação diária? Como é que eu avalio? Eu uso as minhas rubricas em sala de aula, eu levo meu caderno com mais e menos, ali eu vou mostrando o que eu espero, na verdade, eu vou
Deixa eu só aqui chamar o Volney. Volney. Chamei aqui, vamos ver se ele entra. Então, olha só, toda vez que a gente começa uma aula, a gente tem que ter o objetivo daquela aula. Uma vez que esse objetivo está muito claro para a gente envolve o aluno, a gente avisa o aluno logo no início da aula qual é o nosso objetivo, seja ela uma aula síncrona ou não, a gente já parte, né, da nossa aula desse nosso objetivo. E a avaliação começa neste momento. Então, uma questão ontem que me preocupou, eu que levantei, inclusive, no grupo de discussão das professoras com as quais eu trabalho, é que eu digo para os meus alunos que toda a minha aula é avaliada. É avaliado o meu chat, é avaliado minha lista de transmissão no WhatsApp, é avaliado o vídeo que ele me manda, o que ele conversa, né? Agora, se eu não fizesse esse tipo de comentário com eles e só os avaliasse no final, isso seria muito injusto com o aluno, né? É como se eu não dissesse qual é o procedimento esperado para uma festa, por exemplo, e eu cobrasse dele uma atitude que ele não está preparado para ter. Então, é fundamental que, diante do objetivo da aula, este aluno possa participar de forma objetiva, de forma direta, buscando concretizar aquilo que é esperado dele. Então, a avaliação, e o Volney vai trazer essa questão para a gente, ela precisa ser refletida deste lugar. Avaliar é dar nota? É uma questão que a gente precisa se perguntar nesse lugar. Deixa eu chamar ele aqui. Muito bem. Avaliar é dar nota? O que é avaliar? Quando eu avalio? Eu avalio só lá no final? Então, eu estou dizendo que eu preciso, a partir do objetivo, determinar a avaliação. Então, eu começo a avaliar desde o início, avalio toda hora. Aí eu me lembro da professora Marli, quem não acompanha pode acompanhar, ela dizendo para os alunos, eu vou aí na sua casa visitar seu caderno. O que eu avalio? Então, pensar hoje na avaliação é pensar... Estou chamando o Volney, agora ele está aguardando. É pensar nessa questão de o professor compreender qual é o processo avaliativo. Volney, já comecei aqui falando de o que é avaliar, o que avaliar, como avaliar. Sobre a questão do dar nota, né? A gente sempre pensa, e é uma cultura, ontem, eu vou repetir o nome dela, porque ela sabe que eu sou fãzaça dela, a Ana Paula comentou, a gente vive numa cultura, não é a minha escola, professor, não é a sua, né? Eu fico imaginando para uma família, qual é a nota do meu filho? Como é que então, Vonei, a gente traz essa questão, nessa reflexão sobre avaliar nos dias de hoje? Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Querido, muito obrigada pelo seu convite para participar do vídeo. Eu que agradeço pelo convite. Bom, a primeira coisa que eu vejo com relação à avaliação é que nós temos que entender o que é avaliar, né? Sim. Avaliar não é medir. Avaliar não é aplicar uma prova, né? Porque se eu fico só aplicando uma prova e gerando uma nota, eu não estou avaliando, eu estou medindo. Né? E medindo, sabe-se lá como, né? Com que dignidade, né? O que a gente está medindo, né? Com relação a isso. Então, avaliar, né? Ele, assim, lá na sua essência, ele está relacionado com a emissão de um juízo de valor, né? Quando você está numa fila no banco, né? Não, no banco não, na época que a gente podia sair, né? Você estava na fila, vai entrar na fila do caixa do supermercado, né? E daí você tem duas filas ali na sua frente, né? Como você escolhe em qual em qual fila você vai ficar, né? Você vai olhar o carrinho da pessoa, né? Que está na frente ali. As duas tem uma pessoa na frente. Tá? Você vai olhar aquela que tem o carrinho que está mais vazio, você vai observar a movimentação do próprio caixa, né? Se é um caixa mais ligeiro ou não, né? Você vai estabelecer critérios para fazer a sua escolha. Quando você faz a sua escolha, você está fazendo uma avaliação. Você está avaliando ali em que fila você vai entrar, né? Então, está sempre associado a um juízo de valor. E para isso é necessário que a gente tenha, né, os critérios bem definidos, né? Eu não posso pensar em avaliação sem definir os critérios.
Sim, E a gente esse... estava falando sobre isso antes de você entrar, eu e o Douglas, né? Eu já Uhum. começo a aula pensando na definição desses critérios, né? Na verdade, o planejamento, né? Na hora que a gente está planejando a aula, na hora que está planejando uma atividade qualquer, tem que planejar junto quais são os critérios, né? Eu estava ouvindo, né, a conversa de vocês e é sempre gostoso ouvi-los, né? A gente sempre aprende, é sempre muito bom, E a gente... né? E, e vocês estavam falando exatamente nisso, né? Na hora de elaborar uma determinada atividade, seja agora uma atividade online ou na presencial, a sua aula, né? Ou seja ela qual for, tá? Nós temos que pensar quais são as habilidades que eu quero desenvolver com aquela atividade, com aquela aula, né? E Você... essas habilidades estão dentro de um guarda-chuva de uma determinada competência que você quer desenvolver. Né, Uhum. ali. E no momento em que isso está sendo planejado, né, você também já tem que ir planejando quais são os instrumentos de avaliação que você vai utilizar. E para esses instrumentos de avaliação, né, ele pode ser uma observação do trabalho do aluno. Ou Ele pode ter uma questão qualitativa, não precisa ser quantitativo, né? eu vou até mostrar aqui, né? Uma coisa bem. Eu sei que eu estou assim, diante de vários computadores, aqui o meu iPad, meu celular, mas eu ainda sou bem tradicional e assim, eu tenho meu caderno com as rubricas de aula. E olha que vergonha, mesmo online eu estou aqui, ó, pondo mais, menos, e com os critérios determinados lá em cima, né? Então, eu não tenho muitas rubricas, as minhas rubricas são definidas pelo meu objetivo, mas eu tento garantir, então vou pondo aqui, né? Respeitou a melodia da frase, teve desenvoltura para falar, e essas habilidades vão me sinalizando, conseguiu, não conseguiu, para eu poder avaliar esse aluno. Uma questão que eu me pego, né, até como mãe, né, como educadora, mas como mãe, é que durante muito tempo a avaliação ela foi mais pelo que o aluno não sabe fazer do que pelo que ele sabe, né? Tanto é que quando a gente chega na nota, a gente chega à nota por aquilo que ele não conseguiu. Como a Uhum. gente pensa nisso hoje com a questão das aulas remotas, das aulas online? Então, eu entendo que hoje, mais do que nunca, né, é fundamental que a gente desenvolva o tempo inteiro o processo da avaliação formativa, né? De tal forma, de tal maneira que a cada aula, videoaula que você deu, que na realidade não é videoaula, porque é você mesma, né? Você está ao vivo ali, não é Ah, uma coisa não. necessariamente gravada, né? Mas a cada aula você tem um determinado objetivo com aquela aula. Você tem uma determinada habilidade que você quer atingir, que você quer dizer que o aluno desenvolva. Então, para cada uma dessas aulas, né, eu penso que a gente tem que ter ali uma pílula avaliativa, Ah, sabe muito assim? legal isso, hein? Uma pílula avaliativa, uma Vamos coisa pensar pequena, coisa no pequena. Não professor. adianta nesse momento, só completando, não adianta nesse momento, né, que nós estamos sem ter esse contato físico com as nossas salas de aula, né, com os nossos alunos, não adianta eu querer uma atividade, uma avaliação, uma coisa muito grande ali. Porque senão eu vou ficar massacrando esse aluno. Imagine todas as disciplinas que esse aluno tem. O aluno do ensino médio, por exemplo, ele tem 13 disciplinas. Imagine cada um desses 13 professores dando uma coisa grande para esse aluno fazer a cada aula. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: matemática tem 4, 5 aulas semanais lá no ensino médio. Sim. Português tem 4, 5 aulas semanais. Se a cada aula você vai dar uma atividade disso, significa que esse aluno que tem mais de 30 aulas na semana, ele vai ficar maluco. E ele ficando maluco, ele coloca a família maluca. Sim, Né? é a sociedade vira Né? esse rebuliço que a gente está vivendo. Agora, olha que interessante que você está trazendo, né? Eu tenho a sorte de trabalhar numa escola onde me permite dar aula ao vivo. Tem professor que tem gravado videoaulas. E o professor que não consegue, não tem esses instrumentos e que disponibiliza fichas em plataformas, né? Um depositório de ficha. Esse aluno, então, faz a ficha. Como é que esse professor pode... Então, vamos pensar na avaliação, né? Você explicou o que é avaliar, e agora eu estou te trazendo uma questão que estão colocando aqui. Como avaliar
o aluno que está só fazendo fichas? Esse é um problema, porque se ele está só fazendo fichas ali, a primeira coisa, a primeira questão que se coloca é, né, que ele está fazendo de maneira remota, é, Uhum. é ele mesmo que está fazendo? Primeira coisa que se coloca, até que ponto aquele trabalho está refletindo um desempenho e um desenvolvimento daquela habilidade por parte daquele aluno, né? Então, esse professor ele tem que pensar que, para além dessas fichas que ele está desenvolvendo com os alunos, que está dando para os alunos, que tudo isso faz parte. Tudo isso é instrumento de aprendizagem, Uhum. né? Além disso, ele tem que propor a esse aluno alguma atividade que esse aluno tenha que refletir sobre, que esse aluno tenha que manifestar o que ele entendeu sobre aquele determinado assunto. E É, não apenas ficar reproduzindo a resolução de exercícios, por exemplo. sim. Tá? Mas ele tem que refletir sobre o que ele está fazendo, sobre a aprendizagem dele. Eu vou então dividir com você uma experiência que eu tive semana passada, em que eu estou trabalhando um conteúdo gramatical. Por exemplo, eu estou trabalhando com a sintaxe do período simples, sujeito, predicado, e que são conceitos que até hoje vários adultos tendem como, né, bicho de sete cabeças, mas que são fundamentais para a produção de parágrafos bem, né, bem claros, coesos, coerentes, enfim. E eu pedi, então, eu disparei numa aula, que aí, Ivone, é uma questão interessante da gente voltar, né? Você trouxe o que é avaliar, como avaliar e o quando avaliar. Você também está trazendo, né? Na avaliação formativa e tudo mais. Então, pense, por exemplo, que a avaliação ela não precisa acontecer em casa, né? O menino fazer depois da aula. Ela pode ocorrer na aula. Então, Claro. eu dei um parágrafo com problemas sintáticos, né? Então, não havia concordância entre o sujeito e o predicado, havia uma vírgula rompendo a sintaxe do período, e eu tinha como objetivo que ele identificasse problemas sintáticos no parágrafo dado. Eu apresentei este objetivo para o aluno. E eu pedi que ele resolvesse esse parágrafo e preparasse uma aula explicando os problemas deste parágrafo. Essa aula não podia ter mais de 30 segundos, porque era um parágrafo curto, né? Então, veja, eu posso avaliar. Aí a minha pergunta para você, só esse filme que ele fez, né, essa explicação oral que ele fez e gravou e me mandou, ou eu posso avaliar o processo? Não, eu acho que só isso é pouco, né? Eu acho que você precisa o seguinte: você desenvolveu isso num dia, você fez aí no seu caderninho aí as suas anotações do que o aluno desenvolveu, do que o aluno Sim. desempenhou. Numa outra hora, uma outra aula em que você retomar esse assunto, você pode colocar uma outra pergunta complementar a essa que Ah, você desenvolveu, e você vai cercando, inclusive, é, por outras linguagens. Por exemplo, nessa aí você utilizou a linguagem do vídeo, sim. tá? Então não dê, né, uma linguagem visual, uma língua aqui, tá, de um vídeo. Numa outra pode ser o seguinte: ao invés de você utilizar uma linguagem de um vídeo, pode ser apenas um podcast. Numa outra pode ser um pequeno texto que ele vai fazer e entregar para você, e encaminhar Olha, para você. Então, assim, variando as linguagens que são utilizadas, porque aí você cerca isso tudo e aí você tem condições de verificar de uma forma mais, eu diria, de forma mais segura, se aquela habilidade foi foi desenvolvida por parte desenvolvido. daquele aluno, né? Olha que Agora, interessante. uma coisa bem importante, eu acho que nós temos que ter em mente nesse momento, é que nós não mudamos simplesmente a sala de aula de lugar. Olha, isso é fundamental. Essa acho que é uma coisa importante, porque senão eu vou colocar uma lousa aqui na minha sala, por exemplo, aqui atrás de mim você está vendo uma lousa branca ali, eu vou Sim, utilizar essa lousa branca e vou dar aula para o meu aluno do mesmo jeito que eu dou aula na sala de aula. Se eu perfeito. fizer isso, eu não estarei utilizando de uma forma mais efetiva esta tecnologia que está ao nosso, não só está ao nosso alcance, mas é a ferramenta que nós temos nesse momento, Eu né? costumo
dizer que a também. gente não pode mudar de frente, né? Eu mudei da frente da sala para frente do computador. Eu tenho que mudar de crença. Eu acho até que é uma questão de crença, sabe, Ivonei? Porque, assim, há uma insegurança. Eu estou na sala de aula, então eu ouço, estou na sala dos professores. Há uma insegurança muito grande dos professores, né, em usar a tecnologia. Às vezes a tecnologia não está a nosso favor. Então, essa semana mesmo eu quis usar um aplicativo, não deu certo. E não deu certo na frente dos alunos. Então, você fica, meu Deus, que nervoso. Mas a gente tem que resistir e acreditar que essa tecnologia, ela está vindo para ficar, né? E Sim, ela está também vindo acho. para E, ter mudança e significativa para a pegando sala uma de aula. fala, né, sua com o Douglas antes, né, que pais reclamando que os filhos tiveram que virar YouTubers, né, os professores também tiveram que virar YouTubers. Só Sim, que com uma diferença, né? Só que com uma diferença geracional aqui, que normalmente o aluno tem até uma facilidade maior com sim, relação a isso, sim. né? Os Então os nossos professores alunos, tiveram os nossos que virar alunos YouTubers. menores, as meninas de Extrema me mandaram, não só de Extrema, as de Cerquilho também me mandaram, booktubers que os alunos fizeram com os celulares das famílias. Né, que é uma outra Uhum. questão. Fala assim, mas meu aluno não tem celular. Mas o celular hoje nas famílias é algo muito comum. E aí crianças de 9, 8 anos pegando o celular e com uma desenvoltura que a professora me mandava e falava assim, olha só o que o meu aluno é capaz de fazer. Não, Então, e aí você me fez lembrar de uma coisa agora que é bem importante, que é o seguinte, na rede estadual, em São Paulo, né, eles estão utilizando um canal da TV Cultura, por sim, exemplo, quando você abre lá a TV Cultura no digital, aparecem 3 canais. Agora você tem mais um que é um canal específico para isso. é isso. E também estão sendo desenvolvidas parcerias com empresas de telefonia celular para melhorar os sinais e aumentar a capacidade, a potência dos sinais nos locais mais periféricos, que é para Olha, permitir que os professores possam ter esse tipo de interação também com os alunos na rede estadual. sim, Né? olha, a Porque, professora, diferentemente do que você tem na escola em que você trabalha, o aluno da rede estadual, o professor da rede estadual, não tem essa tecnologia toda sim, à sua disposição, né, da maneira como você tem. Né? Mas é bacana perceber os caminhos e as buscas que que as sociedade. diversas secretarias estão procurando fazer para dar condição A para esse aluno professora também. Jandira, ela escreve assim: acredito que tanto professores quanto alunos e pais estão precisando reinventar a prática pedagógica cotidiana. Somos todos chamados a refletir, aprofundar e reavaliar nossas convicções para criar. Acho que aqui ela traz uma questão fundamental, né? Olha, pais e alunos também estão precisando reinventar. Uma coisa muito interessante, Bonet, hoje eu fiz com os meus alunos um mashup literário. O mashup é uma junção de várias músicas, criando uma música nova. É uma coisa de Uhum. DJ. Só que eu trago a ideia do mashup para fazer texto escrito. Então, eu levei 3 textos, um que falava sobre a Mary Shelley, um que falava sobre o Frankenstein, a criatura, e um que falava sobre a literatura gótica. Eram textos curtos, cada um tinha 3, 4 parágrafos, mas eles precisavam ler e selecionar pedaços, usar uma ferramenta que foi o senhor que me ensinou, que era a ferramenta de captura, tá lembrado? Eles tinham que selecionar trecho e colar no Word. Eles não sabiam usar o Word, não estou dizendo todos. Mas às vezes você fala assim, nossa, meu aluno não domina a tecnologia. Não, ele domina os 100 mil joguinhos que ele tem lá baixados no iPad dele, no telefone dele. Mas aquela tecnologia do Word, por exemplo, não é do convívio dele, ele não domina. Uhum. E aí eu me Uhum. vi numa aula de alunos super tecnológicos explicando como é que abre o Word, como é que cola, como é que recorta e como é que cola. E eles conseguiram fazer textos Frankensteins, que é uma linguagem multimediática, multissemiótica, chamado mashup. E depois eles vão transformar em filme e tudo mais. Agora veja, Volney, dando continuidade a essa nossa discussão, a gente, como o nosso perfil é de ideias, o legal é a gente multiplicando ideias. A Adriana, a professora Adriana está dizendo assim, também teremos uma plataforma nos moldes da escola estadual. Então, veja, vocês precisam fazer um bate-papo dirigido às famílias. Olha, Maria Tereza, nós teremos um bate-papo dirigido a Uhum. alunos e um bate-papo dirigido, sim, a famílias, tá?
para que eles nos acolham nesses momentos tão confusos, é verdade. Agora, olha que interessante, Ronei. Vamos voltar no foco da nossa conversa hoje da avaliação. Se eu tenho que avaliar, por exemplo, esse mashup do meu aluno, eu tenho que avaliar as atividades de equação do meu aluno em matemática, a leitura de uma reportagem lá em geografia, qual é a função da avaliação? Então, a avaliação, ela tem que, a função principal dela é exatamente sinalizar, né, o que esse aluno já adquiriu, construiu ali do seu conhecimento, desenvolveu das habilidades, mas também tem que dar indicativos do que falta. Porque a partir do momento em que ela me dá indicativos do que falta, né, eu tenho condições de planejar a minha próxima atividade para poder suprir esta necessidade desse aluno, né? Então, eu penso que a avaliação, ela é composta por algumas etapas e, para mim, são absolutamente imprescindíveis todas. O planejamento da avaliação, que tem que ser feito junto com o planejamento da aula, junto com o planejamento do curso. Você tem que planejar a avaliação junto. Na hora que você está elaborando uma determinada aula, você também já está elaborando de que maneira você vai avaliar aquilo. Tá? Tem que ter o momento do seu desenvolvimento, e aí, dependendo da atividade, dependendo do que você está fazendo, é o tipo de instrumento que você vai utilizar. Então, esse instrumento, agora, nesse momento, não dá para ser aquele instrumento físico chamado prova, do jeito que a gente faz lá na sala de aula. Que o aluno, sentadinhos em carteira, separadinhos para fazer. A gente tem que pensar em outra coisa. Posso até pensar na prova, sim, mas tem que ser de uma outra maneira. Não é aquele modelo papel que eu entrego para o aluno. Tá? Então, eu vou te falar uma coisa só para complementar, desculpa eu te cortar, mas assim, sabe aquela prova que você andava pelos corredores e tinha que ver se o aluno estava colando? Então, essa prova não tem mais sentido, porque ele vai fazer em casa colando. Exatamente. Por isso que não pode ser um momento de uma prova onde ele apenas vai reproduzir alguma coisa. Tem que ser uma determinada atividade, pode até ser uma prova, mas no qual ele tenha que construir alguma coisa em que ele não é uma busca no Google que vai resolver a vida dele. Tá? Assim, que ele que vai ter que sair de fato do que ele está compreendendo daquele assunto. Então, só retornando, a partir do momento que eu planejei, junto com minha aula, aí eu vou escolher o tipo de instrumento que eu vou utilizar, qual o instrumento mais adequado para o que eu quiser fazer, né? E depois que eu utilizo esse instrumento, aí eu terei os resultados disso, e aí esses resultados vão me dizer quais serão os próximos passos. Eu preciso retomar essa avaliação a partir dos seus resultados para redirecionar a minha prática. Posso dar o passo para frente ou eu preciso retomar aquele assunto que foi... E quando você fala em avaliação, eu posso considerar, por exemplo, a rubrica que eu preparei para essa atividade. Então, está lá a minha rubrica. O meu aluno, a grande parte dos meus alunos não chegou àquele ponto que estava na rubrica, por exemplo. Eu não posso caminhar, sendo que a classe não vai me acompanhar por conta de ter me sinalizado. Não deram... Perfeito. Agora... Eu posso planejar minha aula de amanhã pensando nessas rubricas que eu anotei aqui, por exemplo. É isso que você está dizendo. É fundamental. Você vai ter que planejar. Essas rubricas, elas são importantíssimas para direcionar a sua intencionalidade daquela aula. Né? Toda aula, não existe aula sem uma intencionalidade. Isso. Tá? Aliás, então, não existe texto sem intenção, né, Vonei? Exatamente. Então, a sua rubrica ela está te direcionando para essa intencionalidade. Se isso não foi atingido por parte dos alunos, né, você tem que repensar a sua próxima aula para satisfazer e tentar ajudar esse aluno a desenvolver aquilo. Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar naquele aluno que conseguiu, porque senão para ele vai ficar enfadonho. É verdade. Né? Então, sabe, você tem que pensar das duas formas. Como você traz aquele aluno que ainda não atingiu, não chegou ao ponto que você queria, e também alguma coisa que seja desafiadora para aquele que já chegou. Sabe, para que ele possa ir além. Ir além. Olha uma coisa que 2 professores estão perguntando aqui, tá? Eu até anotei para não me esquecer. Um é o Edenilson, de Biologia, ele fala assim, diante dessa situação que nós estamos vivendo, nós também precisamos considerar que o professor tem vergonha.
Isso que ele está trazendo é tão legal, porque o Douglas acabou de lançar, né, no nosso perfil Inspirar, todo sábado às 9 horas da noite. Eu falei para ele que esse horário é horário de depressivos, tá? Quem me conhece, foi Douglas, não é só tímido que vai te procurar, né? O cara é depressivo, sábado, 9 horas da noite. Esse horário é bem isso mesmo. Bem específico, mas o Douglas está convocando os professores tímidos para conversar. Uma coisa que aí você traz da avaliação e que tem a ver com a pergunta do Edenilson, vou chegar lá, é assim, quais são os instrumentos? São vários que eu posso usar para avaliar, que não preciso expor o rosto do professor. Você falou do podcast, por exemplo. No podcast eu só gravo um áudio. Então, o professor poderia, por exemplo, desenvolver uma aula por meio do podcast e pedir que os alunos devolvessem usando também esse mesmo recurso. Você concorda? Então, esse professor, ele pode desenvolver uma aula, se ele não tenha, ele tem vergonha, né, de se expor assim perante o vídeo, ele pode criar uma aula utilizando um podcast, direcionando o trabalho do aluno para uma determinada pesquisa em algum site, ele pode fazer uma curadoria dos sites da internet, né? Ele pode fazer uma curadoria de vídeos que tem. Tem vídeos muito bons no YouTube para se aprender de tudo. Né? Então ele pode fazer uma curadoria disso e ele não aparece, sabe assim? Ele vai dando essas orientações para o aluno, né? Mesmo ele ficando na retaguarda, não na frente do vídeo. Eu acho que agora, mais que nunca, é a hora de o aluno brilhar, né? Agora é a hora que a gente vive falando para o professor sair de cena e deixar o aluno como protagonista, agora é a hora, né? Uma professora pergunta também, Vone, em relação a... Só completando uma coisinha, eu acho que esse termo que eu utilizei agora há pouco, e não é autoria minha, eu já ouvi isso de outras pessoas, né? É que eu acho que é o ponto fundamental. Nesse momento em que nós estamos, o professor, ele se tornou, na realidade, um curador. Né? Ele tem que desenvolver essa curadoria de atividades múltiplas que tem por aí, porque senão o professor também não dá conta de criar tudo isso. Coisa, a gente não estava aqui, né, saindo das janelas, batendo palma, né, para os profissionais da saúde, coisa assim, tem que bater palma para os professores também, porque junto com os profissionais da saúde, os professores são aqueles que estão sendo mais sobrecarregados de atividades nesse período. É verdade, eu que o diga. Olha, Ney, uma coisa legal que você está trazendo dessa questão do professor ser curador também impacta nos tipos de avaliação que a gente conversou, né? Então, você falou dos diversos instrumentos de avaliação, que não precisa mais ser aquela prova no final, somativa e tudo mais. Vamos pensar, por exemplo, no professor que agora, ao longo desse período de quarentena, vai fazendo pequenas atividades semanais, diárias, né? A cada 2 dias, a cada 3 dias, e esses alunos vão construindo essas atividades. Então, por exemplo, construiu um vídeo, o aluno, no outro dia construiu um anúncio, no outro dia fez um resumo de uma reportagem. Esse professor pode fazer um portfólio da quarentena. Já pensou? O aluno, né, montar o portfólio e a avaliação final ser uma avaliação desse portfólio. Por que não? Né? E aí o aluno também pode ser o curador de falar, ó, essa atividade eu vou colocar porque ela foi significativa, essa eu não vou colocar porque eu não fiz de coração, eu fiz de qualquer jeito, não construí. E aí pensar nesses instrumentos como instrumentos de significação para a aprendizagem. Né? A gente vem de uma cultura, e eu vou trazer uma experiência muito particular minha, que é a cultura do conteúdo pelo conteúdo. Não é mais possível trabalhar dessa forma. Então, todo mundo está dizendo que nós sairemos deste momento transformados. Então, que a transformação seja essa. E aí, por que eu estou trazendo a fala para esse lado? Porque daqui a pouco o grupo do Walter Maestro vai discutir as 10 competências. Mas teve uma professora, que é a Caroline, que perguntou assim, Volney, como tratar da questão emocional da prova num momento em que nós não estamos perto dos alunos? Por isso que eu acho que o ideal nesse momento é a gente não utilizar o termo prova, para começar. Né? Pode até ser no formato, mas não o termo prova, sabe assim? Porque tem isso, tem muito aluno, né, que fica, aliás, muito aluno, não, todos os alunos ficam extremamente tensos em momentos de prova. Né? Só que na hora que está lá na sala de aula, você chega do lado dele, fala, calma, tudo bem, tranquilo, respira, não sei. Agora, você não tem condição de fazer isso.
né? Também. Então, o pensar nessas outras, as outras ferramentas, os outros instrumentos todos, para ir desmistificando a palavra avaliação. Sim, Avaliação não é sinônimo de prova, é verdade. né? Avaliação significa você levantar dados para poder emitir um juízo de valor baseado em evidências que você tenha ali. Ah, uma Né? questão que você traz sempre nas suas falas, Vonei, você nem imagina que eu já tenho isso salvo em outras anotações de nossas conversas, que você fala muito, e uma coisa que é muito importante trazer agora para o professor é assim, avaliar é dar nota. Avaliar não é dar nota, né? O dar nota faz parte do processo que a gente tem uma burocracia na escola, no final a escola funciona baseada nas notas, se o aluno passa de ano, se não passa de ano, coisa assim. Mas a avaliação é muito além disso, né? Olha, O atribuir uma nota, vai num Enem, atribuir uma proficiência para esse aluno é um pedacinho do processo, é um olha, pedacinho que envolve a medida. Só que essa medida, né, que você está estabelecendo por uma nota, por uma proficiência, ela tem que ter uma interpretação pedagógica, sabe? Porque senão eu falo o seguinte, olha, esse aluno tirou 6. Não, vamos lá, tirou 7. O que significa esse 7? Não tenho a menor ideia. Se todos os outros tiraram 9,5 e 10, aquele 7 é baixo. exatamente. Agora, se todos os outros tiraram 4, 5, aquele 7 é maravilhoso. Eu já imaginei Né? o menino Então, chegando em isso é casa muito e falando para relativo. mim, Né? eu tirei 7, a mãe acabando com o menino, né? Só que ela não tem o contexto de que todo mundo tirou 0. Exatamente. Né? Né? Exato. Eu lembro de disciplinas no meu curso de física na USP que, assim, tinha tirado 5,5 numa prova lá, coisa assim. Nossa, eu estava dando pulos de alegria, porque todo o resto tinha tirado 3, 3,5. Volney, uma Né? coisa importante que estão perguntando aqui, e eu vou responder o que eu penso, e você, por favor, se me complemente, é assim, ó, qual é o tempo para darmos de retorno para o que os alunos fizeram e que tipo de retorno? Então, eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo comigo. Antigamente, eu podia dar um retorno particular, porque eu devolvia as atividades em mãos do aluno, corrigido com o meu comentário para ele. Hoje eu uso um aplicativo que eu até consigo mandar o recado para o aluno. Mas o que eu tenho feito é dado um retorno coletivo. Eu vou, durante a aula, percebendo as dificuldades, vou anotando no meu super caderninho, então ele vira uma zona aqui embaixo. E aí, numa outra aula, eu preparo um retorno com as dificuldades gerais que eu percebi. O tempo, para mim, tem que ser rápido. Porque se eu demoro muito para dar a devolutiva dessa avaliação, eu já perdi o tempo de aula para reconsiderar o que eles estão aprendendo. O que você pensa disso? É o seguinte, a gente tem que levar em conta alguns aspectos aí, né? Primeiro, o aspecto sobrecarga do... Alertar, nós temos 6 minutos e a live... Isso. Primeiro, assim, o aspecto sobrecarga do professor. Eu não posso exigir que esse professor faça o seguinte, olha, você deu uma atividade hoje, amanhã esse aluno tem que estar com nota, porque a gente tem que lembrar daquilo que a gente falou agora há pouco, dessa sobrecarga toda. Mas, por outro lado, também, se a avaliação, aquela pílula avaliativa que eu desenvolvi naquela aula, se ela tem também a função, né, de direcionar possíveis correções de rota no meu trabalho com o aluno, eu preciso ter esse resultado antes da minha próxima aula, porque senão ela não cumpriu o papel de eu preparar a próxima aula para suprir determinadas deficiências. Exatamente. Né? Por isso que esse professor tem que pensar em atividades que sejam coisas curtas, coisas pequenas. Que você falou, exatamente. Avaliação Por isso que eu utilizei o termo pílulas avaliativas. Exatamente, Né? gostei. Porque ao mesmo tempo que não sobrecarrega o aluno, não sobrecarrega o professor e ele consegue fechar isso de uma forma mais rápida para poder direcionar a preparação da próxima aula dele. Exatamente. Volney, a professora Adriana está fazendo uma pergunta que eu vou usar como final da nossa conversa. Você me conhece, eu ficaria aqui conversando a noite toda com vocês. Ela fala assim: como avaliar em plataformas onde serão feitos depósitos de atividades se nós não sabemos se foram eles que fizeram? Aí eu vou fazer uma questão, vou fazer uma resposta em relação à minha experiência. Depende do tipo de atividade que eu entreguei para esse aluno fazer. Se eu entreguei uma atividade cuja habilidade está muito clara e ele precisa desenvolver,
o pai não vai fazer, a mãe não vai fazer, em um determinado momento eu vou perceber que esse aluno não desenvolveu essa habilidade, porque ele vai precisar dela para construir outras habilidades. Então, eu preciso pensar agora naquilo que eu disse lá com o Douglas, antes até do Vonei entrar. Não adianta eu pegar as fichas que eu tinha de 10 anos atrás e depositar na minha plataforma. Não adianta eu pegar a ficha pronta da internet. Infelizmente, professor, daí o momento da gente agora fazer essas partilhas e compartilhar atividades atuais. A gente precisa pensar em atividades que desenvolvam habilidades, como o Vonei fala, com o guarda-chuva né, que se formem esse guarda-chuva de competências. E aí eu te dou a palavra final, tá, Vonei? Agradeço todo mundo, agradeço você de ter aceitado vir aqui hoje conversar com a gente e peço que você, então, feche a nossa conversa de hoje. Tá ótimo. Então, indo nessa pergunta que a professora fez, né? Eu acho que o fundamental nesse momento é que as atividades que o professor elabore, né, para que esse aluno, atividades avaliativas para esse aluno, sejam atividades em que exija um aspecto autoral por parte do aluno, né? Então tem que buscar de alguma forma um aspecto autoral. Não adianta eu, como professor de física, ficar utilizando como processos de avaliação uma lista de exercícios que eu faça e disponibilize no Moodle, por exemplo. Né? Sabe? Porque aí e se eu vou achar que o aluno está aprendendo com aquilo, eu não sei se foi o aluno que fez, e mesmo aquele que fez, quem garante que ele aprendeu? Né? Exato. Isso não me dá garantia alguma. Então, eu preciso pensar em atividades em que esse aluno tenha que exercitar a sua autoria. E quando ele exercita a autoria dele, aí eu tenho uma condição, uma segurança maior de falar o seguinte, foi ele mesmo que fez e ele desenvolveu essa habilidade. Então, eu acho que esse é o ponto, é o grande desafio, né, que nós enfrentamos nesse momento. Então, olha, também quero agradecer bastante o só uma parte, convite. assim, bem rápido. Aquilo que você falou, se a minha avaliação for pílula, e isso foi muito legal, Vonei, eu vou até pôr como título do vídeo isso, pílulas avaliativas, o pai não vai nem fazer, porque o aluno vai se sentir competente para fazer. E aí ele vai fazer, e é isso que a gente precisa, gente, de aluno que tenha confiança, de aluno que acredite nele. A gente tem muito aluno sofrendo, Vonei. Quando o aluno se empodera, quando o aluno desenvolve essa autoconfiança, ele aprende muito mais. É verdade. Né? Então, olha, agradeço a audiência, vamos dizer assim, de todo mundo aí que assistiu. Agradeço, Paula, o convite. Muitos elogios e pedidos para que volte o Vonei. Ao Douglas também. E um grande abraço para todo mundo. Estamos juntos, compartilhando ideias para que os professores cada vez mais estejam e sejam inspirados. Obrigada, Vonei. Obrigada a todos que nos ouviram, que estão aqui escrevendo e falando para a gente o quanto é válido esse momento de conversa e de diálogo. Vamos partilhar ideias. Cada professor que quiser põe hashtag inspirar-se, fez uma atividade legal, deu certo, os seus alunos desenvolver habilidades fundamentais, divide com a gente. Tem muito professor precisando. E a gente também está precisando. E muito legal essa iniciativa de vocês dois, né, de abrir esse espaço todo e ir chamando pessoas para participar. Eu assisti a última também com a Viviane, né, que estava presente, a Viviane querida. Né? Então foi muito bacana. Parabéns. Obrigada. E obrigada, gente. Agora assistam a live do Maestro Educação sobre as 10 competências, segundo a BNCC, na educação. Obrigada, Vonei. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Boa Páscoa. Um período de transformação, ressurreição e tudo de bom para a gente. Tchau, tchau.